Mateus 19, aliança, entrega e o valor do reino. Este capítulo nos convida a olhar para tudo o que chamamos de meu, relacionamentos, escolhas, posses e sonhos. Jesus mostra que o reino não é construído sobre o que seguramos, mas sobre o que estamos dispostos a confiar a Deus. Vamos fazer uma breve oração para poder ouvir a palavra? Pai, aquieta o nosso coração, abre os nossos olhos e ouvidos espirituais para recebermos a Tua palavra. Que ela nos transforme por dentro e nos conduza em verdade e paz. Em nome de Jesus. Amém. Aliança no casamento. Mateus 19, 1 a 9. Jesus ensina que o casamento não é apenas um contrato humano, mas é uma união criada por Deus. Ele lembra que duas pessoas se tornam uma só e que o que Deus une não deve ser tratado com leveza. Então ele fala, que a dureza, Moisés permitiu, o divórcio, mas pela dureza do coração do homem e não porque Deus está permitindo por sua livre e espontânea vontade. Mas eu entendo que é tipo assim, se você vai continuar casado, vai continuar maltratando de repente a pessoa com quem você está casado, se maltratando e tudo mais, Então foi por isso que Moisés acabou dando a permissão, mas não que isso seja a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, a partir do momento que ele une duas pessoas, nunca seria de separação, Quem passou já por momentos de separação, quem já se separou alguma vez, sabe o quanto é dolorido, o quanto dói, o quanto isso judia das pessoas que estão envolvidas, inclusive das crianças, quando tem filhos e tudo mais, tá? O próximo texto, as pessoas que escolheram o reino acima de tudo, Mateus 19, de 10 a 12. Jesus fala de pessoas que renunciam a certos caminhos porque escolheram viver para algo maior. Nem todos entendem, mas quem entende vive uma entrega mais profunda. Aqui ele cita os eunucos, é o texto onde ele fala dos eunucos, Então, eunucos, ele fala de eunucos que são feitos por homens, eunucos que decidiram ser eunucos, Então, os eunucos são aquelas pessoas que trabalhavam nas casas e elas eram castradas, para poder trabalhar com algumas mulheres, trabalhar com as esposas dos senhores, E aí eles castravam elas para não correr o risco, de que eles pudessem ter filhos. Então, aqui a palavra eunuco tem esse sentido de são pessoas, eunucos feitos por homens, ou pessoas então que acabaram sendo castradas, ou aqueles até que ele fala, eunucos que decidiram entregar sua vida a Deus. Então, por decisão, decidiram não ter filhos, não ter e entregar a sua vida para o trabalho de Deus, Foi assim que eu entendo esse pedaço bíblico e é muito bonito de a gente pensar nisso. As crianças e o reino, Mateus 19, de 13 a 15. Jesus recebe as crianças e as abençoa. Ele diz que o reino pertence aos que se aproximam como elas, com simplicidade, confiança e coração aberto. Não tem nada mais lindo do que uma criança, A criança realmente ela confia, ela se entrega, ela tem uma pureza de coração que é algo, lindo de ver, E é claro que com o passar do tempo, ela começa a observar o mundo, perceber as pessoas, perceber o que está em seu entorno, e aí é claro que muitas vezes a maldade acaba vindo, também em alguns momentos, mas a criança, no geral, ela tem uma simplicidade de coração, um amor, muito lindo e que nós devemos realmente tentar viver também desta mesma forma, Transmitindo amor, transmitindo pureza, confiando nas pessoas, É isso. O jovem rico, Mateus 19, 16 a 22. Um jovem deseja a vida eterna, mas quando Jesus pede que ele solte suas riquezas para segui-lo, ele não consegue. O apego fala mais alto que o chamado. Então aqui, foi bem claro, porque Jesus fala para ele, vende todas as suas coisas, Então a gente vê o quê? A gente percebe que
a confiança dele não estava em Deus, né? Que é o que ele realmente queria não estava em Deus, né? Mais do que Deus, ele queria o dinheiro, né? No caso dele era o dinheiro, mas para cada pessoa pode ser uma coisa diferente, né? Algumas pessoas têm uma confiança no seu trabalho, porque eu sou funcionário público, então eu tenho certeza de que está tudo muito, minha vida tá ganha. Outros têm no marido, outros têm, então cada pessoa tem num, né? Então aqui Deus, como ele conhecia exatamente esse jovem, ele falou da parte que tocava ele. Então assim, não pense que você é tão bom, né? Tanto que no começo do texto ele fala, quem é um bom? Como assim bom? Porque bom só existe um, né? Porque todos nós temos dentro de nós alguma coisa será que se Deus falasse para nós, a gente abriria a mão por ele? Será? Se ele falasse para nós, eu preciso me dar então o seu filho, né? Dá o seu filho como, né? E depois abre a mão da tua família, abre a mão do teu casamento e me siga. Será que eu faria isso? Será que você faria isso? Então, para uns é dinheiro, para outros é família, né? Às vezes as pessoas colocam o marido à frente de qualquer coisa, os filhos à frente de qualquer coisa, né? Então, é para a gente pensar aí onde nós estamos realmente colocando o nosso verdadeiro valor, em Deus ou nas coisas e nas pessoas. É um ponto bem poderoso da gente pensar. O perigo de confiar nas riquezas, Mateus 19, de 23 a 26. Jesus ensina que quando o coração está preso ao dinheiro, fica difícil confiar em Deus, mas lembra que para Deus nada é impossível. Eu acabei falando já um pouquinho, né, agora. Então agora vamos para o próximo. A promessa para quem deixa tudo por ele, Mateus 19, de 27 a 30. Jesus garante que quem escolhe o reino acima de tudo receberá muito mais e herdará a vida eterna. E diz que o reino, muitas vezes, os últimos se tornam os primeiros. Aqui é bem interessante, né? Porque então Pedro fala, então, Senhor, nós deixamos todas as nossas coisas para trás, deixamos nossa família, deixamos tudo e te seguimos. Então nós teremos, né? E aí ele diz que sim, que aqueles que fizeram isso por ele realmente receberão, né? Terão vida eterna e receberão um reino, sentarão sentarão nos tronos. Ele até cita, né? Vocês sentarão no trono junto comigo. Mas depois ele termina finalizando, né? Nem todos aqui que estão, né? Nem todos, como é que é? Os últimos se tornarão os primeiros. Então, em alguns momentos, aqueles que aos nossos olhos estão largando tudo para seguir Deus, Deus conhece o coração, Deus não conhece a atitude externa, aquilo que a gente vê, Deus conhece o coração. Então, o que ele vai realmente julgar é o coração das pessoas, o que elas fizeram realmente por amor a ele, né? E não o que elas fizeram para que todos vissem. Então, Mateus 19 revela que Deus não quer apenas comportamento, ele quer entrega. O jovem rico não foi rejeitado, ele apenas não conseguiu soltar o que o prendia. As crianças entram no reino porque não negociam, elas confiam. O reino começa quando o controle termina. Então, seguir Jesus é escolher o que é eterno, em vez do que é confortável e fácil. Quando soltamos o que é pequeno, Deus nos entrega o que é verdadeiro. Você também acredita nisso? Eu acredito. Vamos fazer uma oração final de fechamento. Senhor, sela em nós o que foi revelado, que a Tua palavra frutifique em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.